Marcenaria, plantas, receitas. Bom, pessoal do YouTube, vamos aí, vamos ver mais uma história? Você está no canal Oficina do Charles, desde já dê o seu like e não deixe essa história morrer, pedir uma ajuda para vocês. Bom, deixa eu pegar aqui meu papelzinho. Pessoal, a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história verídica. Trata-se de um tio meu. Esse tio meu já morreu. Há bastante tempo que ele morreu, há muitos anos ele morreu. Bom, essa história é uma história que não é muito boa o final dela, né? A história não é muito boa, é uma história verídica da minha família. É um acontecimento, até que ponto um vício leva à destruição de uma família. Vamos lá. O meu tio era um dos filhos do meu pai. Lógico, meu pai também já morreu, né? Esse meu tio chamava-se, ele era de Minas Gerais, só que estava residindo no Paraná, quando eles foram embora para o Paraná. O nome do meu tio é Zezinho Galdino. Gravem esse nome, Zezinho Galdino. Esse era o nome do meu tio, né? Esse é o nome dele. Eu vou tentar depois, quando postar esse vídeo, colocar pelo menos uma foto assim, uma foto minha, quando eu era novo, meio doido, e a foto do meu tio. Eu vou tentar achar essa foto, eu vou colocar assim no cardzinho do vídeo, para vocês saberem quem é. Muito bem. O meu tio Zezinho tinha casado com uma mulher, a primeira esposa dele. O nome dela é o único nome que a gente não tem o resto do nome. Quem me passou os dados foi a minha tia, né? A única tia minha viva ainda por parte do meu pai. O nome da primeira esposa do meu tio Zezinho Galdino, a primeira esposa dele chamava-se Leonor. Provavelmente Leonor alguma coisa Galdino. O nome dele é Leonor. E ele tinha 3 filhos com meu tio Zezinho. O nome dos meninos na época, agora deve ser tudo velho já, né? Chama José Roberto Galdino. Marcos, não sei se tem outro nome depois desse, vou colocar Marcos Galdino e Natália Galdino. Vou repetir tudo de novo para vocês gravarem. O nome do meu tio falecido já, ele já morreu, Zezinho Galdino, e sua primeira esposa, a Leonor, e seus filhos, José Roberto Galdino, Marcos e Natália. Muito bem. E qual é o problema dessa história? O problema dessa história, pessoal, é que meu tio bebia muito. Eu era bem pequenininho na época, acho que tinha menos de 4, 5 anos. Minha memória não era boa. Então era bem pequenininho e eu presenciei uma das brigas dele. Ele bebia demais e batia e maltratava a sua esposa. Ele morava numa casinha, eles chamam de colônia, essas casas que ficam no sítio, como tem várias casinhas um perto da outra. Pois é, ele morava numa das casas dessas. E eu presenciei assim, escutei uma das brigas dele. Ele bebia demais, batia, maltratava a mulher, tanto que quando foi um dia, pessoal, aquele que tem um vício sempre paga pelo vício. Infelizmente o meu tio pagou uma conta muito cara por causa do vício que ele tinha. E vocês vão saber agora o resultado de tudo isso. Ele maltratava tanto essa mulher, maltratava tanto a sua esposa, a dona Leonor, né? Que ela deve ter morrido já, porque isso já faz mais de 50 anos atrás, parece que esse fato aconteceu. Muito bem. E um dia, depois de tanto essa mulher sofrer na mão do meu tio, de tanto ela apanhar, né? Maltratar os filhos, um dia essa mulher pegou os seus filhos, José Roberto, o Marcos e a Natália. Eu não sei quem é mais velho aqui. Eu estou passando a informação que a minha tia me passou. O José Roberto, o Marcos e a Natália, que eram os filhos dele, com a Leonor, que é a primeira esposa.
E a dona Leonor pegou seus filhos e foi embora. Ela sumiu, mas ela sumiu, um sumiço tão bem dado, que eu vou falar para você. Nunca mais o meu tio viu o paradeiro dessa mulher. Nunca mais. Procurou, nunca mais ele encontrou. Ele ficou tão magoado com essa situação. Ele se culpou tanto pelos maltratos que dava nessa mulher. A culpa dele foi tão grande que nunca ele se recuperou dessa culpa. Até na hora da sua morte, ele nunca talvez se perdoou por ter maltratado essa mulher. A Leonor, que é a primeira esposa dele, pegou seus filhos, o José Roberto, o Marcos e a Natália, e sumiu no mundo. Nunca mais apareceu. Simplesmente deu um chá de sumiço. Ela sumiu da cidade, não sei para onde, ninguém sabe até hoje. A família não sabe o paradeiro desse povo. Então, depois disso ele parou de beber. Ele ficou tão desnorteado com essa situação que ele talvez jamais esperaria que a sua esposa e seus filhos teriam ido embora. Muito bem. E aí passou anos e anos, não sei quantos anos, né? Ele amigou com uma outra mulher, com uma mulher assim morena, e teve um filho. E teve um filho com essa mulher morena, a segunda esposa. E ele ficou com essa segunda esposa até o final da morte dela. A filha, né, que teve com essa segunda esposa, ela não era muito certa da cabeça. Tanto é que depois ele mudou de Nova Esperança, depois de muitos anos, né? Depois eu só vi ele uma vez em Nova Esperança, eu não vi mais ele. Tanto é que minto, eu vi duas vezes ele. Primeiro quando ele estava no sítio, depois parece que quando ele morou na cidade, parece. Foi a última vez que eu vi ele. Isso há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Muito, muito mais de 30 anos. E foi a última vez que eu vi ele. Tanto é que essa foto que eu vou colocar no card aí é a foto quando eu tirei na casa dele quando ele morava em Nova Esperança. E aí ele não bebeu mais. Depois de muitos anos, ele viu que a sua esposa sumiu mesmo, ele amigou com uma outra mulher. Essa senhora, eu não sei o nome dela, não sei mesmo, nunca fiquei sabendo. Ele não bebeu mais depois que a primeira esposa dele foi embora e amigou com essa outra mulher e ficou com ela até o fim da vida dele. Ele não bebia nem refrigerante, você quer saber? Nem refrigerante ele tomava. Tomava água. E ele nunca mais viu sua esposa. Ele amigou com essa a segunda mulher dele e ficou com ela até o final da morte dele. E depois de muitos anos, ele foi embora de Nova Esperança para uma outra cidade, perto da região de Nova Esperança ali. E o meu irmão Nilson, ele foi a última pessoa que viu meu tio vivo. Depois que ele mudou Nova Esperança para essa outra casa, a primeira esposa dele tinha morrido, ele ficou muito aborrecido com a morte dessa segunda esposa. Ficou muito aborrecido mesmo. E antes da morte dele, que ele ficou mal, né? E quem cuidava, eu não sei, eu estou contando assim o que eu conheço da vida dele. O meu tio, ele ficou muito aborrecido por causa da morte da sua segunda esposa. E depois ele ficou muito doente. Antes dele morrer, ele chegou para o meu irmão e falou assim: Nilson, procura minha família. Só que a gente nunca conseguiu achar essa família. Estou fazendo esse vídeo. Talvez, se você conhece da sua região pelo Brasil aí, Leonor, ela tem 3 filhos. Ela provavelmente já morreu, que isso é antigo, deve ter morrido. José Roberto Galdino, Marcos e Natália. Esses são os 3 filhos que ele tinha. E meu tio morreu. Morreu, angustiado,
pela perda da sua primeira esposa e dos seus filhos. É difícil, ele teve uma parcela de culpa sim, porque ele maltratou muito a sua esposa. Bebia demais e batia, e nenhuma mulher aguenta isso. Casamento, o Eterno não fez o casamento para isso. O Eterno, ele proporcionou que o homem e a mulher se juntassem numa só carne para fazer um casamento que os dois criem seus filhos com educação, né? Dentro da palavra. Mas, infelizmente, o meu tio aconteceu tudo isso. E por mais incrível que pareça, ele era de uma igreja cristã. Eu não vou dizer o nome aqui para não dar problema. E depois que aconteceu tudo isso, ele largou da igreja. Nunca mais bebeu, mas também nunca mais procurou a palavra. Então fica aí essa história. Não há um final bom, mas é o final verdadeiro desse meu tio Zezinho Galdino. Eu vou tentar colocar, né? Vou tentar colocar aí uma foto, duas, parece que eu tenho dele, não lembro. Vou ver se eu tentar colocar no vídeo para vocês verem aí. Tá bom? Fique com essa história. Não é uma história muito boa, mas é a história verdadeira que eu achei que eu devia contar. Talvez aqui no Brasil alguém conheça esse povo. Leonor, talvez ela seja falecida. José Roberto Galdino, Marcos e Natália. Né? Fica aí, pessoal. Repasse esse vídeo. Me ajude a encontrar essa família. Pelo menos essas três pessoas. José Roberto, Marcos e Natália. Talvez você conheça alguém perto da sua cidade. Né? Talvez seja aí José Roberto Galdino. Marcos, não sei se tem outro nome no meio desse. Marcos, talvez Galdino. E Natália Galdino. Umas coisas assim. Se você conhecer, coloca nos comentários aí. Tá bom? Um abraço. Feliz Dia das Mães. O Eterno é com vocês, mulheres. O Eterno é com vocês. Crie seus filhos dentro da palavra. Ajude eles a crescer no conhecimento e na graça do Eterno. Tá bom? Um abraço, oficina do Charles. Aqui também você ouve histórias bobas, ruins, histórias verdadeiras, fictícias. Esta é verdadeira. Abraço.